Bem-vindo mais uma vez ao curso de Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine. Curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos adentrar na pipeline do Motion Design. Vamos conferir os principais plugins e também os detalhes de cada editor. Sem mais delongas, vamos começar. Motion é a área do design que dá movimentação a elementos visuais, como textos, formas, ícones e imagens. Ela combina design gráfico com animação e som, para comunicar ideias de forma clara e envolvente. É muito usado em vídeos, vinhetas, propagandas, redes sociais, interfaces e apresentações, ajudando a explicar conceitos, contar histórias e prender a atenção do público. Aqui na Unreal nós temos um template exclusivo para Motion Design. Você vai aqui na aba Filme, Vídeo e Live Events e temos aqui a opção de Motion Design. Eu vou criar aqui o projeto. Bom, então abrindo aqui o nosso projeto pela primeira vez, a gente já tem aqui alguns elementos do Motion Design, mas por enquanto a gente vai ignorar isso aqui, depois a gente vai voltar para eles e vamos nos atentar aqui primeiro aos plugins, tá? Os principais plugins do Motion, pesquisando aqui por Motion Design, são esses aqui, o próprio Motion Design, que ele vai ter essa thumb, essa logo, que ele vai ter essa logo aqui. E também o muito importante é o Storm Sync, que basicamente ele vai possibilitar com que os seus projetos, com que as cenas que você fizer em um projeto possam ser migradas e lidas em outro projeto. Eles já vêm habilitados no nosso template, mas caso você queira converter um projeto atual em um Motion, basta você habilitar esses plugins. Ok, então eu vou pedir para você criar uma nova cena para a gente entender bem como é que funciona o Motion. Indo em New Level, a gente já vê que tem um template de Motion já aqui, mas eu vou pedir para você criar um level vazio, tá? Para a partir dele a gente entender os conceitos. Ok, estamos num level vazio. E a primeira coisa que cabe se atentar é que o Selection Mode, ele traz agora o Motion Design, tá? Essa opção aqui, ela já vai trazer uma aba nova com algumas opções aqui de adição de elementos. Para esses elementos eles serem melhor visualizados, a gente tem que converter também a nossa viewport em uma viewport para Motion. Para isso, nós vamos aqui clicar nessa opção aqui na barra de ferramentas, Motion Design. Clicando nela, nossa viewport vai apresentar as abas referentes ao Motion. Antes de começarmos a editar a nossa cena, é importante trazermos alguns elementos. Esses elementos, por definição, eles vão estar em basicamente todas as cenas do Motion. Eles são tão importantes que tem um botão exclusivo para eles, que é aqui, esse Create Default. Então, clicando aqui, nós vamos ter os elementos da nossa cena de Motion, que inclui aqui o Scene HUD, um Directional Light, um Skylight, Post Process e uma câmera, uma Cinecam. Existem algumas colunas aqui referentes o replace ou o update de elementos que já possam porventura existir no seu level. Como a gente não tem nenhum direcional, nenhuma câmera ou outros elementos aqui no nosso level anteriormente, antes de apertar o botão, então aqui a gente não vai ter a opção de replace ou update. Mas caso a gente tivesse, ia aparecer aqui. Então você só clica em Spawn e agora nós estamos com um ponto de vista do Cinecam. A Toolbox. E nessa aba aqui à esquerda nós temos a Toolbox, que basicamente vai nos possibilitar criarmos formas 2D, formas primitivas 3D, actors específicos como texto, spline, entre outros, cloners, que basicamente vão criar padrões aqui abstratos, com também formas primitivas ou meshes, effectors, que vão criar modificadores que podem ser manuseados como atores, que vão acabar influenciando os meshes que estão na nossa composição. Vai fazer mais sentido com o avançar aqui das aulas. Meshes, que vão trazer meshes primitivos, câmeras que vão trazer câmeras específicas para o que estamos fazendo, e atores de iluminação. Sobre a viewport, nós temos também essa nova toolbar, que fica disposta aqui quando ativamos o Motion Design, e ela tem alguns elementos que vão ter sua complexidade e que, à medida que formos avançando aqui, eu vou abordando com mais calma o que cada um vai representar. Já falei aqui sobre o Create Defaults, mas logo mais eu vou falar sobre o Operation, o Remote Control, o Material Design e assim por diante. Bom, e para avançarmos aqui no conhecimento da nossa interface, eu vou criar alguns elementos, tá? Eu vou criar um elemento 2D, eu vou criar aqui essa estrela. Clicando nela, nós podemos aqui clicar em qualquer parte da nossa viewport uma vez e sem o botão do mouse pressionado, eu posso arrastar aqui. Ela vai arrastar deformando se eu não clicar em nada, mas segurando o Shift, ela vai crescer proporcionalmente. E aí, quando eu estiver satisfeito com o tamanho da imagem, eu dou mais um clique e ela se forma na tela. Eu também poderia dar um clique duplo, tá? E aí ele faria
também uma estrela no meio aqui da minha viewport. Isso aqui são formas 2D, mas eu também posso trazer aqui formas 3D. Então eu vou trazer aqui um cubo, mesma coisa, vou clicar e vou arrastar ele. Nota que eu estou saindo aqui da visualização da minha câmera, eu vou trazer ele mais para cá, porque a razão de aspecto da câmera, ela está pegando só essa área aqui, tá meio escuro aqui, que a gente está sem um elemento de referência para o background, mas já já a gente vai trazer um. Então tá, eu tenho esses 3 elementos aqui, tenho 2 estrelas e um cubo. Eu trouxe isso para exemplificar aqui as opções dessa barra aqui embaixo, que é a nossa barra de utilidades, tá? Então aqui em cima eu tenho um Quick Add, que a gente consegue adicionar rapidamente aqui elementos. Então, clicando aqui, eu posso já trazer uma estrela, outro cubo, que foram os elementos que eu trouxe mais recente, né? E também eu posso trazer uma luz, point light. E logo aqui abaixo, nós temos como primeira opção, temos o Toggle Mask Mode, que basicamente nós podemos converter alguns objetos do nosso level em máscara e mascarar outros elementos. Mais na frente eu vou falar sobre isso e vamos usar esse recurso. Aqui no Actor Color é possível colorir rapidamente algum objeto, desde que ele esteja no modo default do material. Já vou falar sobre isso. No Align nós temos opções de alinhamento, tanto entre as meshes, quanto alguns alinhamentos específicos. Eu posso trazer aqui um quadrado, por exemplo, pintar ele. E além das opções que temos aqui, a gente tem opções de preenchimento, tá? A gente tem rotação em comparação à câmera ou rotação do próprio objeto e essa aqui que conseguimos deixar ele preenchendo toda a razão de aspecto para ele ser o nosso elemento de background. Para você entender bem o que está acontecendo aqui, apesar da nomenclatura ser 2D e 3D, na verdade, para o nosso cenário, todos são 3D. Todos têm uma posição aqui na matriz do mundo, tá? Eu estou dizendo isso porque, se eu for aqui no painel de Tails com o meu plano, com o meu retângulo selecionado, eu escolhi como plano, e eu mexer aqui, a gente consegue ver a estrela, e a estrela está por trás do retângulo, tá? Então, se eu mover ela aqui um pouquinho, ela vai conseguir avançar e passar dele, tá? Então, eu posso aqui manualmente também chegar ele um pouco para trás aqui e os elementos um pouco para frente. Beleza, deixa eu colocar aqui de volta. E aqui nós temos as opções de habilitar e desabilitar animators. Vamos falar sobre os animators também mais à frente. Aqui a gente consegue esconder a nossa barra de ferramentas. Nós temos aqui a opção de exibir os debugs no modo viewport ou trocar para o modo game. E aqui nós temos um mini post-process. Conseguimos editar aqui alguns efeitos. Depois falamos mais sobre isso. Temos o Isolate Selector Actor, que basicamente, como o próprio nome diz, ele vai isolar o ator que está selecionado. E temos o Toggle Bounding Box, que basicamente, quando selecionamos, nós temos aqui essas caixas que dentro de uma grid, que a gente também vai habilitar aqui essa grid, nós conseguimos editar os nossos objetos através dessa bounding box. Então nós conseguimos desabilitar ela também. Podemos desabilitar a visualização dos elementos de overlay aqui também, aqui nessa opção. Nós podemos trazer também linhas guias para definir aqui uma área segura do frame para trabalhar. Conseguimos adicionar aqui guidelines arrastando da nossa régua com as guidelines, e aqui nós removemos a visualização das mesmas. E tanto guidelines quanto grid são elementos de overlay que podem ser desabilitados nesse olhinho. Nós também temos um editor rápido para os elementos que selecionarmos na cena. Então ele vai trazer aqui opções para bevel e opções para modificar também a escala do mesh. Essas opções elas tendem a mudar de acordo com o objeto que eu selecionei. Temos também o turn on and off, texture overlay. Basicamente nós podemos atribuir uma textura para ficar sobre a nossa viewport. Clicando aqui com o botão direito, eu vou adicionar aqui para exemplificar a minha logo e a gente consegue tanto usar opacidade com ela, quanto podemos desligar aqui também. E aqui adequamos a textura à razão de aspecto da viewport. Pode acabar deformando. E aqui nós ligamos
e desligamos a grid. Aqui também conseguimos fazer uma edição do tipo de grid. Ela normalmente aparece quando movemos os objetos, então nós conseguimos também editar a distância entre as células, a mesma, aqui como estava, 51, deixar aqui com 50 como estava. E também temos opções de snapping. Com o botão direito nós vemos aqui snapping pela grid, pelas guias da tela. Podemos dar snap também, usando as guias de referência. E com base em outros atores. Esses dois últimos botões são referentes aqui. Esse primeiro é o High Resolution Screenshot e o outro é referente à informação sobre a nossa viewport. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Nós também temos um segundo outliner exclusivo para o Motion Design. Eu vou habilitar ele aqui, Motion Design Outliner, e ele vai trazer os mesmos elementos do outliner com algumas diferenças aqui nas funcionalidades voltadas para o Motion Design. Entre elas, nós temos filtros aqui exclusivos para certos atores que vão ter a ver com a nossa cena. Uma outra vantagem desse outliner é que nós temos esses dois modos de visualização, um para os elementos que vão aparecer no editor e outro para os elementos que vão aparecer no runtime, ou seja, quando dermos play na nossa cena. Então ele é bem útil aqui. Então nesse sentido ele acaba sendo até bem mais útil do que o outliner normal. Nós também podemos atribuir aqui nessa caixinha cores para determinar o que são certos elementos. Podemos fazer a organização que acharmos mais interessante. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui todos os elementos de iluminação da cor roxa e os elementos voltados para a edição de vídeo da cor amarela e assim por diante. E uma outra vantagem aqui também é que nessa coluna de itens, nós temos um preview dos materiais, a quantidade também de slots de material que cada objeto vai trazer e qual estamos usando no caso. Bom, então vamos dar um confere aqui em algumas opções do Details e alguns dos nossos objetos. Eu cliquei aqui na estrelinha 2D e aqui nós temos algumas opções que cabe chamar a atenção, entre elas aqui que cabe chamar a atenção. Podemos observar que cada parâmetro tem um keyframe. Já vimos isso ocorrer na aula do Level Sequencer. Nós temos aqui também um Level Sequencer. E por que que isso acontece? Porque cada elemento aqui, ele vai trazer a possibilidade de ser editado com animações próprias, com próprias regras ou dentro do Level Sequencer. Então, caso eu queira aqui, por exemplo, mover a estrela, eu posso marcar um keyframe aqui no segundo 0 e marcando o keyframe, automaticamente a estrela, o nosso ator, ele vai aparecer aqui dentro do sequence. E no frame 90, eu posso dizer que ele moveu até sair da área. Como eu não estou com o auto frame habilitado, eu tenho que clicar mais uma vez para indicar que houve uma animação. Então ele faz aqui a interpolação. Isso para todos esses parâmetros. Então eu vou deixar aqui para você explorar o que cada um desses parâmetros faz e, obviamente, ele vai mudar também um pouco de acordo com o objeto que estamos selecionando. Mas uma coisa que não muda é com relação ao material. Se escolhemos simples, ele vai ser um material mais default, que consegue ser editado por aqui, mas além de simples, nós temos a opção de Asset e de Material Designer. No Asset, nós conseguimos atribuir material para ele e no Material Designer, nós abrimos esse painel aqui, que é o mesmo desse botão aqui em cima da viewport, e conseguimos criar um novo material para ele. Tá? Conseguimos criar um material com esses canais aqui e sendo PBR, opaco, emissivo, translucent e todos os canais disponíveis, ok? Então aqui para exemplificar, eu vou criar um PBR e assim que criamos, aí temos alguns parâmetros aqui para fazer a edição também, mas eu vou fechar e assim que criamos ele já aparece aqui no objeto. E além dessa opção, nós voltando para o sampler, nós temos sólido, linear gradiente com duas opções de cor e uma ediçãozinha também com relação ao blend das opções de cor e texture, que basicamente vai adicionar uma textura.
Temos algumas formas aqui que vão ter características especiais de edição de material. Entre elas temos aqui o cubo. O cubo vai fugir um pouco dessa regra, tá? Vou acionar ele aqui um pouquinho. Eu vou adicionar aqui uma cor para ele, aqui o vermelho. E aqui nós temos a opção de Use Single Material, para que ele aplique no material como um todo. Ou desmarcando aqui essa opção, nós conseguimos aplicar uma cor diferente para cada face do cubo, tá? Vamos ver aqui. Por isso que o cubo lá na representação do Outliner, ele tem tantos materiais atribuídos a ele. Então, ele é um dos objetos que a gente consegue aqui atribuir faces diferentes, caso desmarcamos a opção de Use Single Material. Bom, então vamos falar sobre os textos. O ator de textos, clicando duas vezes, nós trazemos ele como os outros atores. E aqui, no painel de Tails dele, nós temos também a subdivisão e entre os tópicos nós conseguimos editar ele. E vamos passear aqui um pouco pelos tópicos, ver o que tem a oferecer. A princípio, no tópico Text, nós conseguimos mudar a fonte, ele aqui um pouco mais grosso, e aqui nós conseguimos escrever no campo texto e conseguimos também mudar o estilo, dependendo da fonte. Isso aqui vai aparecer mais opções e trocar facilmente aqui para maiúsculo em todas as letras. Também temos na aba Style a possibilidade de trabalharmos a coloração da fonte. Também mudamos aqui para gradiente. Então conseguimos atribuir duas cores, por exemplo, Texture e Custom, como nos outros atores também que já vimos. E aqui nós conseguimos dar Unlit para o texto sofrer influência de Point Light, de iluminação local. Então aqui no Outliner eu desabilitei tanto Skylight quanto Directional, só para a gente ver aqui a Point Light interagindo com ele. E também em Geometry, nós conseguimos aplicar um Extrude no mesmo. E para visualizarmos melhor, eu vou rotacionar aqui um pouco ele. Basicamente, aplicamos esse efeito de Extrude que gera profundidade, tá? E junto do Extrude também podemos aplicar um Bevel, que vai fazer com que a parte de trás do Extrude, fique maior. E vai encorpar mais o texto. E o Bevel, ele pode ser orientado por essa opção aqui de tipos diferentes. Então temos um mais linear e outros estilos que, dependendo da intensidade, a gente tem que regular para ficar mais interessante. Tem também o Bevel Segments, e basicamente ele vai influenciar na transição da letra com o efeito de bevel, e ele pode ter influência diferente dependendo do tipo que escolhemos. Nós podemos também definir para usarmos somente o outline, e aqui nós regulamos a grossura do outline. Também, voltando para Style, nós conseguimos pintar de cores diferentes as outras faces que o Extrude gerou, e o Bevel. E temos também o Layout, e podemos alinhar o texto, alinhar em comparação a outros elementos, e temos alguns efeitos aqui que podemos usar para gerar animações, tá? Aqui como Max Width, que aqui está selecionado para escala, mas pode acabar influenciando. Ele pode entrar em Wrap and Scale, e tem Scale e Wrap and Scale, e outros efeitos aqui que podem ser interessantes para entrada e saída ou transição de textos. Certo, uma outra coisa interessante que cabe a gente abordar é o recurso Animator. Então, indo aqui em Operator Stack, a gente tem os animators. Então, vou deixar o cubo aqui selecionado. Nós podemos adicionar um novo animator. Como estamos com o cubo selecionado, ele vai trazer esses parâmetros aqui. A coisa muda quando selecionamos textos ou outros elementos. Muda um pouco, tá? Não tanto. Boa parte das possibilidades de animação vão estar aqui também. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, Bounce. E aqui ele tem um aviso perguntando qual é o tipo de animação que a gente vai querer implementar. Se é locação, rotação, escala ou referente à visibilidade. Então eu vou colocar aqui sobre locação, tá? E aqui a gente tem no eixo X, Y, Z, ou então relativo ao vetor. Eu vou escolher aqui no eixo Z e basicamente ele já vai trazer um preview aqui para a gente animar, tá? Então nós temos alguns parâmetros aqui. Note que essa animação ela está acontecendo independente da interação com
o level sequence. E uma outra coisa aqui que cabe se atentar é que nós temos esses dois segmentos aqui. Um é referente ao tipo de animação que eu escolhi, o bounce, e o outro é o animators. O animators, esses parâmetros aqui são mais globais. Já já a gente vai se aprofundar mais nele, mas basicamente eles vão estar sempre aqui em cima quando escolhemos fazer alguma animação. Então, caso eu queira adicionar, por exemplo, uma animação de curvas, além da animação de bounce, vou dizer que aqui essa animação vai ser referente à escala em todos os eixos e eu vou atribuir aqui uma curva, já tem algumas aqui, vou atribuir essa linear aqui, ó. Ele cria esse efeito e aqui, independente de ter esse uma ou duas, aqui em cima sempre vai estar com esses parâmetros, tá? Então, o que que acontece aqui? Essas opções de animação que podemos adicionar, elas vêm com essas possibilidades de animação mais comuns aos tipos de efeito para o motion, tá? Então, não tem muito o que fugir, são animações que vão levar em conta os eixos do objeto. E aqui nós temos parâmetros, deixar essa de curva aqui de lado, vamos ficar no lado de bounce mesmo. E aqui nós temos alguns parâmetros que nós conseguimos editar para acabar influenciando na animação. Então aqui em magnitude, por exemplo, eu colocando 0.2 ele vai ficar fraquinha, mais tímida, e colocando 4 vai ficar bem exagerada, tá? E aqui nós temos também o ciclo mode, se vai ser uma vez só, se vai ser um looping ou se vai ser um ping-pong. Ele vai começar e depois ele vai retroceder, revertendo os quadros. Nós temos também a duração do ciclo, caso aqui está 1 segundo, a gente pode colocar 3, por exemplo, vai acabar sofrendo a influência. A gente tem como também regular um intervalo, 0.3, 2. Ele pode esperar 2 segundos para poder repetir. E vamos ter outros parâmetros aqui também, né? Que dependendo da animação que escolhemos, vai causar influência, tá? Então, vou pedir para você também conferir o que cada um desses parâmetros faz, dependendo da animação que você escolher, né? Também explore aí as possibilidades de animação. Para exemplificar também, eu vou trazer aqui um texto e vou apagar essa estrela, galera. E eu vou trazer uma animação para o texto, uma de curva, basicamente vai ser essa aqui de pulse, e eu vou colocar aqui para ser na locação. Só que o que acontece? O texto ele também tem animações referentes a eixo para ele, tá? Para propriedades de texto. A gente tem aqui as globais, mas tem umas exclusivas também, né? Então eu vou colocar aqui a de locação, vou colocar uma de locação aqui para o texto. Aqui nós conseguimos no time offset influenciar individualmente as letras para criar alguns efeitos interessantes, tá? E mudando aqui o loop curve, nós temos resultados bem diferentes, influenciando tanto no tempo quanto na magnitude da animação. Também podemos atribuir o controle da animação para o sequencer. Para exemplificar aqui no Global Time Source, nós mudamos para sequencer. E você clica aqui em criar track. E agora o nosso objeto ele vai passar a pertencer ao sequencer. Só que a edição dele aqui é um pouco limitada nesse sentido. Se quisermos ter um controle maior, devemos mudar para manual. Por exemplo, eu posso marcar um keyframe no frame 0 e eu vou mover aqui até o frame 75 o tempo da minha animação manualmente até o segundo 2.9. E movendo até o segundo 4, a animação completa seu ciclo, sem ser interrompida antes do final. E o desafio dessa semana consiste em você fazer uma vinheta 2D mesmo. Nessa aula vamos abordar mais as ferramentas 2D
do Motion Design. Na próxima aula, vamos dar continuidade e vamos nos aprofundar mais nos elementos 3D. Mas pode ser uma vinheta simples mesmo, uma logo sua ou uma logo da Unreal. E a ideia é usar o que você aprendeu na aula de hoje, tá? Tá no aguardo do link do seu vídeo, lá no grupo do Discord. E se você não faz ideia do que eu tô falando, desafio, link de vídeo, saiba que esse vídeo é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube sobre a Unreal Engine voltada para produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar todos os desafios citados no final de cada aula. Mais detalhes na descrição desse vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima.